Oi meninas, voltei do mesmo jeitinho que eu estou no vídeo. Que eu falei assim, já tô aqui mesmo, então eu vou falar sobre uma coisa que eu queria falar, que é sobre síndrome do pânico. Eu queria falar sobre síndrome do pânico, por quê? Porque é uma coisa que eu vivo no momento, que já faz mais de um ano, né? 1 ano e 3 ou 4 meses que eu tenho, que eu comecei a sofrer de crise do pânico, e realmente é uma coisa difícil. E hoje de manhã, sábado de manhã, que hoje não é, já é mais sábado aqui, lá vai eu começar com outra coisa, né? Eu falo uma coisa e vou pulo pra outra. Tá bom, hoje é domingo, tá, mas ontem de manhã, sábado de manhã, eu tive crise do pânico de novo. Essa semana, eu tive crise do pânico praticamente todos os dias. E o que eu pesquiso muito na internet, eu faço tratamento, né, terapia, eu como psicólogo tomo antidepressivos. Bom, pra quem depois que vai me perguntar o que eu tomo tal, eu tomo Lexotan. Quantos miligramas, meu Deus? 1 miligrama no café da manhã, 1 miligrama no almoço e 1 miligrama no jantar. Daí no jantar eu tomo esse 1 miligrama de Lexotan, mais 2 comprimidos, cada um de 50 miligramas de Jazolofto, parece que fala aí no Brasil, né? E antes de dormir eu tomo 100 miligramas de Rivotril, um comprimido de 100 miligramas de Rivotril, é isso que eu tomo por dia. Tem até um negócio no YouTube falando sobre quem toma Rivotril. Pois é, pessoa que toma Rivotril, fazer o que, né? A vida. Primeiro, eu não tenho vergonha de falar pra ninguém que eu tomo antidepressivos, e eu não tenho vergonha disso. Porque no começo eu era contra, eu relutei um pouquinho em tomar. Eu falei pra minha médica assim, eu não quero tomar antidepressivos. Daí ela me falou assim, Roberta, quando você tá com dor de cabeça, o que você faz? Você não toma um analgésico? Se você tá com cólica, você não toma um remédio pra cólica? Se você tem uma dor na coluna, uma inflamação, você não toma um anti-inflamatório? Então, o que você tem precisa de um remédio. E esse remédio é um distúrbio químico no cérebro, né? Acredita assim, né? Tipo assim, você não faz um exame pra ver realmente se tá falando. Mas o que eu pesquisei na internet, porque o que prova, assim, o que eles chegaram a essa conclusão, que são esse distúrbio químico, né, que tem no cérebro, que a pessoa se sente mal, que realmente ela se sente melhor tomando o antidepressivo, né? E não é provado que vicia, e nem o contrário. Isso que foi o que eu li na internet, é uma coisa que eu não sei se é verdade ou não, então, por favor, não me levem a sério. E o que diz que 1 ou 2 episódios de crise do pânico, de entrar em pânico, não caracteriza como síndrome do pânico. 1 ou 2 episódios isolados. Olha, quando eu comecei a ter a crise do pânico, era todos os dias, e por dia, no mínimo 5 vezes. Realmente eu não conseguia fazer nada. Eu entrava em pânico no mínimo 5 vezes ao dia. E como era? Como é ainda, né? O que eu sinto quando eu entro em crise do pânico, quando eu entro em crise. Primeiro, eu sinto uma coisa bem horrível, um sentimento de mal-estar muito grande, uma coisa que eu não consigo explicar. Eu só sei que eu começo a me sentir mal e me falta o ar. Eu sinto que eu vou sufocar e eu começo a ficar desesperada, que eu vou sufocar, e um choro que começa, um choro incontrolável, junto com o sufocamento, assim, me sinto sufocada, não consigo respirar, falta o ar.
Então, no começo, eu fiz yoga pra ajudar, né? Que a respiração do yoga, ela ajuda realmente, assim, o yoga ajuda muita coisa, assim. Me ajudou um pouco. Depois, eu andava sempre com um saco de papel pra fazer aquela respiração, sabe? No saco, dentro da bolsa. E sempre que eu tinha crise, o Rena me abraçava e respirava comigo. Sabe, assim, respira, inspira, respira, inspira, sabe? E assim, e a gente ia. Aí, essa técnica, nada disso estava, agora, recentemente, nada disso estava dando muito certo. Quanto mais eu tentava respirar, mais eu sufocava. Quanto mais eu tentava diminuir o ritmo da respiração, mais eu me apavorava. Era como se eu puxasse uma corda pra escalar alguma coisa e essa corda, cada vez que eu puxasse, ela ia descendo. Era assim realmente que eu me sentia. Como se eu tentasse subir e no que eu puxava, a coisa ia caindo e eu ia caindo e eu ficava mais desesperada ainda. Daí, com uma conversa, uma consulta com o meu psicólogo, ele me disse o seguinte, ele me disse uma coisa mágica que talvez eu consiga ajudar alguém, tomara que alguém que ouça ou veja esse vídeo e tente isso, dê certo, como deu certo pra mim. Que foi o seguinte, eu falei assim, eu sinto que eu vou sufocar toda vez e é muito terrível e eu fico naquela coisa que eu vou sufocar, Ele falou, se você acha que você vai sufocar, se sufoca. Calma, vou explicar. Porque é assim, se você tentar, se o cérebro tá te falando, você vai sufocar, e você tentar lutar contra, você vai aumentar um pouco o seu desespero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai enganar o cérebro. Vou sufocar? Então eu vou sufocar. E o que a gente faz? A gente tampa, né? Em vez de tentar respirar, você para de respirar. Fecha a boca e tampa o nariz e segura a sua respiração. Segura até você não aguentar mais. Na hora que você soltar, o ar vai entrar com tudo. E naquela hora que o ar entra, a crise para. É incrível. É incrível. Eu falei assim, na hora eu tava normal, né? Não tinha tido crise nenhuma. E eu falei, nossa, mas será que dá certo? Pensei assim comigo. Nossa, não vai dar certo. Não vai dar certo, pensei, né? Mas tudo bem. Ele falou, não, tenta. Ok. Primeira crise, eu comecei daquele jeito. Tentar puxar o lençol, assim, o ar. Quanto mais eu tentava, daí eu tentava assim, vou respirar, mas eu vou sufocar. É terrível, gente, é terrível. Daí eu lembrei num súbito, assim, vem uma coisa súbita assim, eu lembrei e tampei a respiração e fiquei. No que eu soltei, eu fiz... Daí, tipo assim, sabe? E foi assim que aconteceu. E deu muito certo. Então eu tô usando essa técnica de sufocamento. Se vai sufocar, então sufoca. E aí deu certo pra mim. Quem quiser tentar. Espero que não tenha ninguém com síndrome do pânico a mais no mundo do que eu. Só eu, tá bom. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém. É horrível. E sobre o medo. Eu tava conversando com o Rena. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Alguns minutos ainda. Sobre medo. Eu quis perguntar pra ele se ele sente medo. E comparei os meus medos com o dele. E vi que ele sentia medo de coisas que realmente causavam medo. E que eu sentia medo de coisas que não eram lógicas. É uma coisa meio surreal, assim, meio que... Porque eu não tenho medo, gente, de... Nossa, eu sou tão... como se diz? Para as coisas reais, assim, eu sou tão... Eu me considero até uma pessoa corajosa, assim, porque eu faço tanta coisa sozinha, assim. Engraçado, né, que teve gente que falou, já me falaram assim, mas você consegue sair sozinha, você dirige sozinha e você faz muita coisa sozinha. Eu faço. Eu não deixo de fazer nada pela crise do pânico.
Só que, como eu tenho crise do pânico e depressão e distúrbio alimentar, eu sofro dessas 3 coisas. O distúrbio alimentar é uma coisa bem forte ainda, só que uma coisa eu consegui me livrar, que foi o distúrbio alimentar é uma mistura de bulimia com anorexia, com tudo de ruim que tem. E logo na minha primeira crise depressiva e de bulimia, tudo, eu procurei ajuda imediatamente. Eu contei pra minha médica, eu tinha consulta no dia seguinte marcada. Eu contei pra ela o que tinha acontecido. E eu procurei ajuda e foi aí que eu comecei a análise em 2009. E perdi o fio da meada. Sobre o distúrbio alimentar. Segundo meu psicólogo, a depressão, eu tenho uma coisa muito... um tipo de depressão que... Como que eu vou explicar pra vocês? Ela vai de um extremo ao outro. Eu fico muito feliz. Muito feliz. E quando eu fico muito feliz, eu tenho até medo. Só que é engraçado. Eu quero falar tanta coisa que eu acho que o vídeo não vai dar tempo. É engraçado porque eu começava a ficar feliz e eu falava assim, nossa, e agora vai vir o contrário. Porque eu fico muito feliz e depois eu, sabe, sobe tão alto e desce o dobro. Eu me sinto muito mal depois. Muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal. Eu tenho pensamentos de coisas horríveis. E eu não gosto. E hoje, né, que eu ia contar uma coisa pra vocês, que eu tive crise de pânico sábado de manhã. E do nada. Chorei, 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 chorei. E depois passou. E depois eu comecei a chorar, assim, já, não mais com crise, chorar normal. Falando que eu detestava ter crise do pânico, que eu detestava essa doença, que eu detestava isso. E foi num súbito que eu me lembrei que eu tive um momento da minha vida em que eu detestei ter diabetes. Que eu detestava. E hoje é engraçado. Eu não ligo. Eu não ligo assim. Não me incomoda. Não me... Como se diz? Eu, tipo assim, sabe? Me casei com ela. E tenho que manter uma boa relação com ela. Então, assim, a gente se mantém... A gente tem uma relação ótima. Eu e a minha diabetes, sabe? Então, assim... E foi um jeito que eu parei de, sabe, de brigar com ela, assim. Eu pensei, poxa, se eu parar de brigar com a crise do pânico, também, às vezes a gente pode ter uma relação boa e tipo assim, e ela vai desaparecer sem eu menos perceber. Porque uma pessoa que me falou assim, um dia, ela tem diabetes, ela é uma enfermeira da Medtronic, que ela tem diabetes desde os 18 anos, ela resolveu, ela ia pra faculdade, e aí ela ia fazer outra coisa da vida dela, e aí ela resolveu se fazer o curso de enfermagem, se especializar em diabetes, e hoje ela trabalha na empresa Medtronic aqui do Japão, e ela faz os panfletos originais da Medtronic. É uma pessoa, assim, muito, sabe, sugoi, assim, e ela me falou assim, você um dia vai rir, vocês vão ser tão amigas que você vai rir, porque eu tinha muita coisa na minha cabeça, assim, e hoje eu esqueço que eu tenho diabetes. É uma coisa tão comum pra mim que eu esqueço. É assim, uma coisa tão, sabe? Tem tanta coisa pior. Tem tanta doença pior. Tem gente que ficou doente depois de mim e já se foi. Tem doença muito pior. Então é uma coisa assim que não me atrapalha fazer nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Então assim, Maia, Itaina, Kanji. Então, sabe? É uma coisa assim que não me atrapalha. Então, uma coisa é que quanto mais medo de ter medo você tem, mais medo você tá causando, você tá criando, sabe? Eu vou parar o vídeo aqui e eu vou fazer a parte 2, ok? Parte 2, parte 2.
Bye, bye!